Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h32. Vamos nos lembrar: se o pobre não tem, Deus não permanece. Nós estamos aqui tentando fazer uma improvisação, porque eu até consegui chegar relativamente cedo em casa, mas quando eu fui colocar o celular aqui para ver se as coisas estavam funcionando, tudo certinho, eu vi que eu estou com 36% de bateria. Então fiz a improvisação total, né? Estou com o microfone aqui. Não entrou não, tá? Pode desligar a sua luzinha aqui. Minha esposa está aqui tentando ver, está reclamando, ela está dizendo que não entrou, mas aqui no meu outro controle está dizendo que entrou. Então tem que ver aqui por que não... É a segunda vez que o computador dela não gosta de mim, não faz eu aparecer. Pior que a luzinha dela está escura. Vamos lá, vamos ver aqui por que eu não estou aparecendo no celular dela. Pronto, já consegui agora ver o celular dela. Estamos tentando aqui, tá? Vocês estão vendo que hoje o negócio está bom, né? Da outra vez, foi só eu aparecer aqui que estava aqui. Eu já sei porque que meu amor não está me vendo. Por quê? Porque você não está me seguindo, mozinho. É mesmo? É. Gente, que maldade. Você não me segue. A partir de hoje você vai me seguir. Eu ganhei um seguidor. Ué, mas Não me segue. A partir de hoje você vai me seguir. Eu ganhei um seguidor. Ué, mas Aqui, ó. Não me segue. A partir de hoje você vai me seguir. Pronto. Eu ganhei um seguidor. Pode ir pra lá, mozinho. Aqui, ó. Pode ir pra lá, mozinho, senão... Vocês veem nessas horas que a gente descobre que a esposa da gente não segue a gente. É duro, né? É duro as coisas. Mas tudo bem. Né? É uma coisa de louco. Deve estar quase na hora de começar a live. Aliás, já está na hora de... Né? Deixa eu localizar aqui. Bom, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho para o mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levaram-lhe todos os tipos de doentes,
que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e Jesus os curava. Numerosas multidões o seguiam, vindo da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judeia e da região além do Jordão. Palavra da salvação. Essa parábola, ela pode parecer um pouco estranha. Essa não é nenhuma parábola, é uma perícope, um momento do Evangelho. Ela pode parecer um pouco estranha, um pouco confusa, porque é meio que um contrassenso. Por que é meio que um contrassenso? Porque ela começa com um momento muito difícil na vida de Jesus. Sabe, porque as pessoas elas tendem a romantizar o Evangelho. Elas ficam fazendo parecer que está tudo lindo, maravilhoso, está tudo perfeito, né? Jesus está andando no campo, num piquenique, tudo tranquilo. Mas isso não é verdade. A terra de Jesus, Israel, estava ocupada por uma ditadura, um governo militar, né? Que era Roma. Roma era uma potência militar, foi lá, ocupou Israel, Judeia, a Decápole, a Síria, a Jordânia, tudo que tinha ali, eles foram lá e tomaram a força. Isso tudo é nosso. Quem manda aqui é a gente. E mais, a gente vai pôr aqui o governo que a gente quer, que vai fazer as coisas do jeito que a gente quer que seja. É assim e acabou. Gostou, gostou. Não gostou, eu mando matar e pronto. É assim. Então, eles não viviam numa situação tranquila e agradável. Eles viviam sob um domínio militar. E o governo ali era o governo que era adequado a esse regime militar. Era o governo que o regime militar queria. Né? O Império Romano queria aquilo. E é gozado, porque dentro dessa lógica, o profeta João Batista estava agindo, anunciando o reino e denunciando os erros. E aí, o que eles fizeram? Eles prenderam João Batista. E Jesus não é bobinho, Jesus não é uma criancinha bobinha. Né? Ele sabe que isso significava que deu ruim. Ele já sabia que provavelmente iam matar o seu primo e que iam perseguir ele. Jesus, ele não faz as coisas. De vez em quando você vê, Jesus estava fora da cidade, Jesus ia dessa cidade para aquela cidade. Não era à toa. É porque havia um risco real de matarem Jesus. Jesus era perseguido pelo Império Romano e havia grupos judaicos que também perseguiam Jesus. Sabe, a gente tem que entender que essa é a realidade. A gente não pode tampar o sol com a peneira. Bernardo, e por que, o que isso quer dizer para a gente? Bom, a dura verdade é simples. Era melhor que Jesus se escondesse. Se prenderam João Batista, a vida dele estava em risco. Era melhor que Jesus se escondesse. Tá, Bernardo, tudo bem, era melhor que Jesus se escondesse, mas por que ele não se escondeu? Boa pergunta. Gostei dessa pergunta. E sabe, é interessante a gente pensar isso. Por que Jesus não se escondeu?
Porque Jesus amava. Hã? Não entendi. Sabe, às vezes as coisas ficam estranhas. O que eu quero dizer com isso? Se você pega a primeira leitura de hoje, você vai ver que na primeira carta que João escreve às comunidades dele, ele fala assim, que para permanecer em Deus você precisa amar, você precisa seguir o mandamento de Jesus. O mandamento de Jesus é amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Oi, Isabel, minha filha, boa noite. Paz e bem. Então, Jesus tinha uma escolha para fazer. Ele tinha que escolher entre proteger a si próprio ou cumprir a sua função, o seu compromisso. Às vezes as pessoas não entendem algumas coisas. A gente afirma que Jesus está à direita de Deus Pai. Por que a gente diz isso? Porque a direita é o local do serviço. Ou seja, a direita, quem está à direita de uma pessoa está servindo a essa pessoa. Então, Jesus está à direita de Deus Pai porque ele serve a Deus Pai. Ele serve a Deus Pai fazendo o quê? Ele está servindo a Deus Pai cuidando da salvação da humanidade. Ele tem um compromisso perfeito com a salvação da humanidade. O que quer dizer isso? Lembra, logo no iníciozinho do Evangelho de João, capítulo 3, Deus amou tanto o mundo que mandou seu Filho unigênito para salvá-lo. No final, ali na última ceia, Jesus fala, eis que eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E é por isso que Jesus não se esconde. Prenderam meu primo, vão matá-lo, tudo bem. Eu vou sair aqui desse local mais recolhido, mais na periferia, e vou para a principal cidade da Galileia. Vou ali para onde o pessoal nem imagina que eu vou, porque lá é que eu vou pregar o Evangelho. Isso pode ser contraintuitivo para a maior parte das pessoas. Por quê? Porque a gente, numa hora dessa, procuraria a nossa segurança. Mas Jesus tem um compromisso com o amor. Quantas e quantas vezes nós nos comprometemos, nós nos colocamos em xeque, né? Quantas vezes a gente fica em situação difícil porque ama. Sabe, às vezes é muito complicado determinadas coisas. E aí é que vem a chamada de hoje. Amar exige coragem. Porque é muito fácil você viver dentro das regras de uma sociedade. Você fazer aquilo que todo mundo espera que você faça é facinho. É facinho, mole. Todo mundo espera que você viva uma vida para conseguir uma quantidade absurda de dinheiro para poder estar bem na vida. Mas você prefere não fazer isso para você fazer um bem público.
ou para você cuidar de um parente doente, ou para você simplesmente ficar em paz com a sua consciência. Mas você é doido. Faz isso não, Bernardo, esse é bobo. Mas eu amo o próximo. Amar exige coragem. Quando você faz uma coisa que ninguém imagina que você vai fazer. Né? Quando você age contra toda a lógica. Nós assistimos isso durante a pandemia de Covid. Quantos profissionais de saúde dos mais variados tipos queriam ficar em casa, queriam proteger a si e aos seus familiares, mas eles precisavam cuidar das pessoas. E eles iam, com todas as dificuldades, com todos os medos. Quantos homens e mulheres que escolheram seguir para lá, para cuidar das pessoas doentes, à beira dos seus leitos, e de lá não voltaram. Porque amar exige coragem. Quantos homens e mulheres foram levar consolo aos doentes e de lá não voltaram? E quantos homens e mulheres hoje se dedicam às comunidades carentes, aos refugiados, aos presos, aos doentes, e sofrem por isso? Quantos são as pessoas que você conhece que vivem uma vida fora do padrão social esperado e sofrem por isso? Sabe, Jesus tinha uma escolha para fazer: a sua segurança ou a segurança dos outros. E ele prefere cuidar dos outros, prefere amar os outros. É muito interessante porque na primeira leitura, o João fala que existe o anticristo. E o anticristo está no mundo. E aqui a gente tem que tomar cuidado para a gente não confundir o mundo com o mundo. Não é a mesma coisa? Não. Às vezes o mundo é o lugar geográfico, como está em João 3,16. E Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho para salvá-lo. Lugar geográfico. O mundo não reconheceu Jesus. Aqui não é o lugar geográfico. Aqui é aqueles que são contrários ao plano de salvação. E alguns dos que são contrários ao plano de salvação vão dizer que estão fazendo isso para o bem das pessoas. Por exemplo, nós temos alguns prefeitos no Brasil que querem impedir as comunidades de dar comida aos miseráveis. Como é que eles fazem? Nós estamos preocupados com as pessoas que estão passando fome, então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos regulamentar a distribuição. E aí impõe uma série de regras absurdas. Um deles chega a exigir que você peça o CPF de quem você dá um prato de comida. E se você não fizer isso, você recebe uma multa. Observa, ele não está preocupado com as pessoas.
Ele não está preocupado com o bem-estar das pessoas. Ele está manipulando as coisas para que as pessoas não sejam socorridas. Esse é o anticristo. O anticristo é todo aquele que vai contra o amor. O anticristo é todo aquele que vai contra o bem comum. O anticristo é todo aquele que se propõe a destruir as relações humanas, destruir a dignidade do ser humano. É muito gozado que se eu falar que o anticristo vai contra a moral, muitas pessoas vão bater palma. O Zezinho tradicionalista já está ali batendo palma. Mas o problema é que o Zezinho tradicionalista acha que a moral é a roupa que a gente veste. Ele não entende que a moral, realmente a moral pregada na Bíblia, está entre as relações com as pessoas. É muito interessante isso, quando o jovem rico chega para o Jesus e fala assim: Senhor, o que eu preciso para ganhar a vida eterna? Jesus fala: segue os mandamentos, honra teu pai e tua mãe, não fala mentira, ama o próximo, não rouba, não mata. Ou seja, tudo que ele fala é relação entre as pessoas. E sabe, é muito interessante, porque para você fazer isso, você tem que ter muita coragem. E aqui a gente precisa diferenciar coragem de violência. Quando eu falo em coragem, muita gente já pensa naquele brutamonte enfrentando, batendo, arrebentando. Isso não é coragem. Isso é violência, isso é brutalidade. Provavelmente uma pessoa extremamente forte, hábil no combate corpo a corpo, ela não é corajosa. Como assim, Bernardo? Sabe, se eu sou um homem extremamente forte, hábil no combate, e eu vou enfrentar uma pessoa, a chance de eu vencer é imensa. Então, provavelmente, eu não tenho medo nenhum. E sabe, coragem não é não ter medo. Coragem é agir mesmo tendo medo. Jesus não era um irresponsável, não era um bobo alegre. Ele não foi para Cafarnaum porque ele achou que estava tudo bem, vão fazer mal para o meu primo, mas não vão fazer mal para mim não, porque eu sou Jesus. Não. Ele sabia que ele estava correndo risco. Sim, ele tinha medo. Sabe, não é à toa que Jesus vira para a gente, vira e mexe e fala assim: não tenhais medo. Porque ele tinha medo. Ele sabia dos riscos. Mas, Bernardo, Jesus é Deus. Deus não tem medo. Jesus é homem. E homem tem medo. Não se esqueçam disso. E, dentro dessa romantização que fazem, cada vez mais querem apagar a humanidade de Jesus. Porque ela é incômoda. Ela nos perturba. Porque quando nós vemos um Deus frágil, quando nós vemos o Deus desarmado, o Deus incapaz de se defender, as nossas fragilidades aparecem para nós. E nós temos vergonhas dela. Nós temos vergonha de sermos pessoas frágeis, indefesas, incapazes. É como se isso fosse algum demérito. Ai, eu não tenho capacidade de fazer isso. Ai, eu tenho medo. Ah, não tenha não. Porque se você não tiver medo, você não tem coragem.
Se você não tem dificuldade, você não tem mérito. Se você não age além das expectativas, você não fez nada além do esperado. Sabe, é naquele dia que você vai além do que se espera, que você supera as coisas. É naquele dia que você perdoa mais do que você podia imaginar que você perdoa. Naquele dia que você vai além do que as pessoas acreditam que você pode ir. Naquele dia que você só aguentava andar 500 metros e andou 2 quilômetros para ajudar alguém. Naquele dia que você estava cansado, exausto, já não conseguia nem pensar direito, e alguém lhe pede uma ajuda e você se dedica a essa ajuda. É naquele dia que você mostra a sua fé. Ninguém vai achar que você é uma pessoa de fé, uma pessoa especial, porque você fez o comum. Mesmo o comum sendo belo, mesmo o comum sendo bonito, mesmo o comum sendo maravilhoso, as pessoas vão achar que é o comum. Ah, o Bernardo foi lá e foi trabalhar. É o comum. Nada demais. É assim mesmo. Mas, quando as pessoas verem você indo distribuir comida, mesmo com todas as dificuldades, eles vão dizer, olha, ele fez além do que devia fazer. Naquele dia em que você tem 2 milhões de motivos para ficar em casa, que você sai de casa para visitar um doente, ir numa creche, cuidar de uma pessoa, apenas, talvez, visitar uma pessoa que está sozinha em casa. Aquele dia o pessoal vai olhar, mas por que ele fez isso? Por que ela fez aquilo? Porque ela ama. Foi isso que Jesus fez aqui. Ele saiu do conforto dele, da segurança dele, da tranquilidade dele para ir. E ele não foi lá para ser bonitinho. Ele não foi lá para ser uma pessoa maravilhosa. Olha como Jesus é corajoso. Não. Ele foi lá porque ele precisava levar a mensagem ao povo. Ele foi lá para dizer ao mundo, olha, isso que eu estou fazendo é essencial para as pessoas se salvarem. Isso que eu estou fazendo é o caminho para a gente ter uma sociedade justa, um mundo bom, uma situação onde as pessoas possam viver integralmente. Mas ele sabia que ia ser odiado fazer isso. Ele sabia que ia ser criticado, que iam falar mal dele, mas mesmo assim ele fez. Não porque ele era especial, mas porque aquilo era o certo de ser feito. A lógica era ele se esconder, mas o amor mandava ele se mostrar. E por isso ele fez o que ninguém esperava. No momento que aumenta a repressão, aumenta a violência, aumenta o ataque, ele responde com o quê? Com mais amor, com mais disposição, se colocando em risco. Não porque ele é uma pessoa especial, mas porque amar exige coragem. Amém? Bom, essa foi a reflexão de hoje. São 8h01. Eu não sei nem quanto eu tenho mais de bateria, porque eu estou com essa improvisação total aqui. Eu vou interromper logo e vou marcar um encontro com vocês amanhã, 19h30. Qual é o evangelho de amanhã, Bernardo? Não sei, vou saber amanhã de manhã quando eu ler. Tá? Mas nós vamos ter live. Se Deus quiser, com mais bateria que hoje. Tá? Bom, vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Oscar Romero. Desça sobre vós e permaneça para sempre.
a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.